Lemos aqui no Pode Vir, sempre trazendo para vocês o que existe de melhor. Uma área que hoje está em alta, quer dizer, eu acho que sempre teve, né? A área da construção civil, que envolve N profissionais. Então, você tem engenheiro, arquiteto, decorador, blá, 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 um monte de profissionais que fazem parte disso. E, às vezes, esses profissionais desconhecem, tá? É uma verdade isso. Entidades, associações que podem auxiliá-los a crescer, a estar informado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, para tentar esclarecer um pouquinho, porque são muitas informações. Nós trouxemos aqui hoje, com muita honra e privilégio, o senhor Alessandro Nogueira, que ele hoje é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Em primeiro lugar, muito obrigada, Alessandro, pela sua presença aqui, achar um espacinho na agenda, né? Imagina, é uma honra, é um privilégio para mim, em nome da associação, estar aqui representando a nossa querida entidade. Eu que agradeço. Bom, a entidade em si, aqui na região, o Alessandro, ela é muito tradicional. Ela começou em 1952, né? Tem uns 73 anos aí. 73 anos. Nossa, tem uma historinha aí. Temos uma história rica, né? Com certeza. A AEAS, né? O nome carinhoso, né, que a gente chama AEAS, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, ela surgiu lá, né, em 1952, bem antiga. Então, na época que ainda a engenharia tinha muitos poucos profissionais, né? Era um público muito restrito, poucas pessoas tinham acesso à universidade nessa época. E ao longo desses anos, a AEAS ela participou do crescimento de Sorocaba, né? Exemplo, a gente sempre dá, né? O SAI. O SAI ele foi criado, teve a participação direta da AEAS na sua criação. E até hoje, né, a AEAS ela faz parte desse crescimento, acompanhando o crescimento de Sorocaba e ela crescendo junto com a nossa querida Sorocaba. Nós estamos falando aí, gente, de 73 anos. Exato. É uma das 5 maiores associações do estado de São Paulo. Exato. Olha, isso é uma responsabilidade imensa, né? E isso deve-se ao quê? Às pessoas que fazem parte. Não é só o presidente, né, o Alessandro? Tem todo um grupo de pessoas que estão ali com a mesma finalidade, que é o crescimento não só de cada área, como da região, né? Você falou tudo, Suzy. Nós estamos ali na diretoria hoje, né, eu na função de presidente. A diretoria é composta por 11 pessoas, então é um time, de fato, que ajuda a carregar esse piano, é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário de fato, a gente não tem nenhuma remuneração por isso, a gente faz porque realmente a gente gosta, né, da nossa entidade, gostamos de representar a nossa profissão e buscar a valorização profissional. Consequentemente, no corpo nosso de associados, nós temos aí hoje mais de 1.400 associados, e associados de várias áreas, né, que faz realmente esse pool de profissões, né, que existem dentro da engenharia. São várias áreas, várias especialidades, além da arquitetura, e isso faz com que a gente consiga, de fato, fazer com que a associação ela cresça, aumente a sua representatividade, e essas pessoas são fundamentais. Os ex-presidentes que pela AEAS passaram com as diretorias, também hoje nós temos presidentes que passaram e que são muito ativos, ajudam muito a gente, né? A gente eles são conselheiros, né? E de fato, no nosso estatuto eles fazem parte do conselho consultivo nosso, mas eu busco como um aconselhamento mesmo de fato, até de forma informal, porque além de ex-presidentes, também os tenho como amigos também. E lógico, a gente tem essa relação bem bacana de aprendizado. Eu posso dizer que eu sou relativamente jovem. Sim! Não tanto, mas a gente tem profissionais ali que passaram pela presidência, né, com muito mais experiência que eu. Mas eu busco isso, e o presidente anterior até ele era bem jovem.
Então eu entrei, ficou um pouquinho mais velha a presidência, mas a gente está buscando sempre isso, fazer com que haja essa sinergia entre gerações da engenharia. É bem interessante isso, né? Aí você vê que é a competência, o profissionalismo, o carinho que une vocês, né? Exato. Porque não importa a idade, né? Você une a experiência com a jovialidade, colocaremos dessa forma, Sim. ideias novas, né? Criações, situações novas. E o interessante é que vocês abrangem áreas que é urbanismo, é meio ambiente, é muitos segmentos, vamos colocar dessa forma, que vocês estão envolvidos. E você é um engenheiro, né? Engenheiro mecânico. Mecânico. Conta um pouquinho da história do Alessandro, como ele entrou na engenharia, como que você chegou nesse momento, por que eu quero ser engenheiro e por que hoje eu sou presidente da associação, da AES. AES, exato. É uma história bem interessante, assim, eu tenho desde garoto, né, eu tinha eu não tinha, digamos, a habilidade com números quando eu era pequeno ainda, né? Porque engenharia puramente exatas, né? Mas eu tinha um sonho. Desde garoto eu via aviões, né? Então meu sonho quando era criança eu queria ser piloto da aeronáutica. Na época, falta de informação e tudo. Sim. Eu não sou sorocabano, eu sou natural de Assis, interior de São Paulo, aqui também. E na época, anos 80, a informação era muito, né, mais lenta, mais escassa do que hoje, para a gente ter acesso. E aí eu fui descobrir, em um determinado momento, que eu não poderia ser piloto da aeronáutica porque eu usava óculos. É o primeiro empecilho. Exatamente. E desde os 7 anos eu uso óculos. Então, aí eu fui desenvolvendo ainda na infância para adolescência, e a dificuldade que eu tinha com matemática, quando eu estava ainda nos primeiros anos de colégio, eu acho que isso me ajudou a ter uma resiliência e buscar, né, com empenho, suprir essa minha deficiência que eu tinha. E isso foi caminhando. Quando eu cheguei lá, próximo já do segundo ano do ensino médio, eu estava muito bom em matemática, por incrível que pareça, matemática, física, eu gostava muito. E, consequentemente, eu busquei, né, aliando aquela questão que eu tinha com avião, e eu busquei engenharia mecânica. Olha que interessante. E aí eu fiz a faculdade, entrei com 17 para 18 anos na faculdade, me formei e virei profissional. Aí sempre quis realmente atuar, né? E é interessante que isto, né, me ajudou a conseguir tudo que eu sou hoje por causa da minha profissão, né? Então, onde eu cheguei, tem muita coisa pra gente fazer ainda, né? Lógico, então, mas eu costumo dizer, fui professor universitário até o momento, por alguns anos, né? É. Por 15 anos eu fui professor universitário também. E eu sempre disse para os meus alunos, ó, tudo que você vai conseguir na sua vida vai ser graças à sua profissão. Pode ser que você não exerça diretamente a engenharia que você está cursando, porque a gente sabe que a vida toma rumos. Muitos engenheiros hoje, por exemplo, atuam na área financeira. Verdade. Ok, por quê? Porque dá um suporte muito grande para o profissional a engenharia. Uma visão sistêmica, né? Um raciocínio lógico. Isso ajuda demais. Pode aproveitar em outras carreiras. Exato, perfeito. E é isso. Hoje eu sou estou presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, porque em algum momento lá atrás eu decidi fazer engenharia. E olha que interessante, né? Não tem nada a ver com a ES, né? Mas esse meu sonho que eu tinha lá, atrás de ser do avião, sem influência nenhuma, tá? Porque hoje eu trabalho na Marinha. Então, eu sou servidor público na Marinha. Do ar eu fui pro mar, né? E meu filho, eu sou pai só de um menino, um filho único nosso. Ele, na época da pandemia, que ele gostava muito de futebol, né? Pandemia, ele decidiu o que eu vou fazer da vida, tal, ali, novo ainda, né? Ele viu que ele queria ser jogador de futebol. E pandemia, ninguém treinava mais. Lógico. Não podia nem brincar no parque, né? E aí, ele começou a estudar sozinho, eu fui ver, assim, o que era.
era para entrar na aeronáutica e hoje ele está com 18 anos e ele está lá Que bonitinho. rumando a carreira para ser piloto da aeronáutica. Que bacana. Então, de certa forma, é o meu sonho se refletindo nele, né? Nossa, que isso bacana. é bem gratificante. Eu falo isso porque eu sou filha de militar. Aí, né? Então, meu pai era da Força Aérea, e foi piloto. Foi piloto? Foi aviador? Piloto, então, meu filho, aviador. ele tá ali. Meu filho, ele quer ser aviador de caça. Ele quer ser caçador e é o que ele quer, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Vai sim, com certeza conseguirá. Sabe? Que bom. Hoje eles são bem desenvolvidos. Sim. Conseguem as coisas. Parabéns. Obrigado. Não só pela sua presidência, como pelo filho, hoje também conquistou essa situação que é muito gratificante, Sim, né? sim. Voltando aqui à EAS, né? Como agora falaremos, o que eu acho interessante é que vocês... ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ser associado. Vocês não obrigam nenhum profissional. Você virou engenheiro, virou arquiteto, tem que ser associado. Não. Mas, na minha visão, tá, não sou engenheira, não sou arquiteta, sou da área da publicidade e jornalismo. Mas, assim, se existe uma entidade que ela pode auxiliar um profissional, ele crescer, ele ter direcionamento, ele saber tudo que envolve em nível legal, normativo e outras situações mais, por que não fazer parte disso, dessa entidade? Outra coisa que eu sei, além de tudo, vocês têm eventos, vocês têm cursos, vocês auxiliam em N situações. Conta um pouquinho para nós toda essa estrutura da EAS. E apesar que vocês estão no Campo Limpo, uma estrutura de 700 metros quadrados. Isso. Bom, primeiro, é exatamente aquilo que você falou. Ninguém é obrigado a ser nosso associado, né? Então, aí vem o esforço nosso de fazer com que as pessoas entendam o que de fato é a associação, muda, né, o que é a EAS. Aí essa historinha começa lá quando a gente está ainda na faculdade, né? Fazendo a universidade, o curso de engenharia ou de arquitetura. E na faculdade em si a gente não tem tanta informação sobre a profissão. A gente aprende tudo que é questões técnicas da academia ali, mas questões que permeiam o nosso exercício legal da profissão, a gente não vê isso na faculdade. E é algo que sempre aconteceu. E hoje continua da mesma forma. Então o estudante, ele está ali, ele não sabe, ele se forma, ele vai cair no mundo real, de fato, e aí ele entende, né? Primeira coisa, ele precisa se registrar no conselho, aí é obrigatório, né? Aí não tem jeito. Não tem jeito, ele tem que se registrar no CREA ou no CAL, no caso do arquiteto, para ele poder exercer a profissão dele. E olha que dado interessante, né? Sorocaba nós temos em torno de 7 mil profissionais registrados no CREA, tá? E no CAL, 10% disso, aproximadamente. Mas poderia ser muito mais, porque hoje muitos profissionais que se formam, de fato, na engenharia e na arquitetura, eles não se registram no conselho. Mas eles podem exercer a função sem esse registro? Olha que coisa. Muitos profissionais eles vão trabalhar na indústria, né? Principalmente as áreas da mecânica, da elétrica, automação. E aí, nesse mundo que ele cai ali, muitas vezes a empresa, a indústria que ele ocupou lá o cargo, ela não exigiu o registro. Meu Deus. Então ela não exigiu. E ele fala, se a empresa não exigiu, então eu não preciso. E ele acha que não precisa, né? Mas se ele responde por qualquer questão técnica ali dentro, então ele pode ter um problema sério futuramente por isso, né? Ser cobrado por isso, porque acaba sendo o exercício ilegal da profissão. É lógico. Temos uma lei, inclusive, que trata disso, né? Uma lei antiga, 5.194, de 1966. E ela fala justamente disso. O profissional, sem o registro, ele exerce ilegalmente a profissão. Poderíamos ter, ao invés de 7 mil profissionais registrados em Sorocaba, poderíamos ter 15, 20 mil. Né? A gente não tem exatamente esse número, justamente por não saber a quantidade de profissionais exercendo a engenharia e sem o registro. Mas, digamos, o profissional que ele vai trabalhar como autônomo,
como responsável Ele por precisa. obras, projetos, aí ele tem que ter, não tem como, porque Não ele tem vai como. precisar recolher Lógico. documentos. Não é só isso, para Exato. ele se apresentar, a pessoa vai. Exato. Pelo menos as pessoas normais querem saber o registro dele. E tem a questão legal que envolve para fazer a aprovação de um projeto na prefeitura, né? Precisa de uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Só emite uma ART o profissional que é registrado no conselho. E aí, ok, mas nós temos os profissionais. Então, o profissional, quando ele se forma, ele não tem tanta informação, que é normal. A gente entende isso, que Natural. faz parte do processo de amadurecimento do jovem ainda recém-formado, que está se tornando um profissional. E aí tem a associação. Então, um grande desafio nosso é fazer com que o profissional entenda o que é a associação. Que a associação não é um sindicato, não falando mal de sindicato, mas são coisas diferentes. São coisas distintas. Exato. O sindicato tem o seu papel, Exato. a associação, nós somos uma entidade de classe, temos o nosso papel, que é o de buscar a valorização profissional, representando esses profissionais, né? Nós temos espaço no poder público, sendo uma entidade de classe, os conselhos municipais, todos os conselhos municipais de Sorocaba têm representantes da AES. Tá? Então nós temos voz em vários setores, segmentos que influenciam diretamente no desenvolvimento da cidade. E como que a gente convence, né, esse profissional a ser um associado? Através dos benefícios. Né? A gente sabe que, para quem não conhece muito, ele só vai entender que aquilo agrega valor para ele se houver de fato esse valor, se esse benefício, né, ele de fato vem a esse profissional. E aí a gente consegue de fato oferecer vários benefícios, né? Como eu disse antes, os benefícios eles estão relacionados principalmente a nós estarmos ali naquele ecossistema onde existem profissionais que conhecem a atuação da profissão, buscam essa valorização, e a gente oferece as formas de valorização e de benefícios que vão fazer esse profissional estar num ambiente onde ele se sinta acolhido. Exemplo, na associação hoje, como você bem disse, nós temos lá mais de 700 metros quadrados, é uma sede bem grande. No início, ali na introdução, né, você falou, estamos entre as 5 maiores entidades do estado. Sorocaba está entre as maiores cidades do estado, então é justo também que a nossa associação seja tão grande quanto é a nossa cidade. Reconhecida, né? Exato, reconhecida. E dentro desse espaço de 700 metros quadrados, nós temos auditório, onde quase todos os dias nós temos cursos que a gente oferece ao associado. Todos os cursos, treinamentos são gratuitos. Olha, o associado não maravilha. paga nada por isso. São cursos muitas vezes complementares àqueles da nossa formação. Cursos também relacionados a questões comportamentais, né? A gente tem hoje muita procura pela questões da nossa... aquele desenvolvimento pessoal que a gente não encontra, né? E simplesmente ali, na faculdade a gente nunca vai ver. Não. Então as soft skills, né, que são elas são muito importantes. O profissional hoje, todo profissional, né, mas vamos falar do engenheiro, do arquiteto, sim, ele é contratado para trabalhar numa empresa pelas suas habilidades técnicas. Sim. Quando a gente procura um profissional, a gente quer entender se aquele profissional ele é capacitado. Mas ele é demitido pela sua inabilidade pessoal. Normalmente é isso que acontece. Interessante. E a gente precisa desenvolver isso. Né? Quem não tem essa habilidade precisa desenvolver. E a gente oferece bastante isso também lá na AES. Além desses treinamentos, que hoje a gente praticamente tem uma academia dentro da AES, né? Que é justamente a gente chama de AES Capacita. É um segmento nosso que é voltado para isso, de fato. A gente leva os associados também para os grandes eventos que acontecem em São Paulo, grandes feiras, todas as feiras, referências de cada área que acontece em São Paulo, a gente leva o associado gratuitamente também. Nós levamos em seminários também, congressos, enfim, tudo que realmente vai ser importante para o desenvolvimento profissional, a gente faz questão de participar disso e levar o nosso associado. Também temos espaço de coworking. Né? O associado ele não precisa ter
alugar um espaço. Hoje Olha a que gente maravilha. sabe do home office, né? Que Vocês se usam auxiliam até muito. nisso. Opa. Exato. O associado ele pode ir lá, ele faz o agendamento e ele pode utilizar desse espaço. Tem bastante estações de trabalho onde ele pode passar ali o dia trabalhando, quanto tempo ele quiser, né? Temos estúdio de podcast também lá, temos um estúdio de Temos um podcast. podcast. Bem bacana. A gente tem um estúdio lá que o associado também pode utilizar. A gente tem o nosso AEScast, que a gente grava lá sobre assuntos relacionados à nossa profissão e multidisciplinares também, profissionais de outras profissões que estão ali fazendo parte desse universo também participando. E é isso, a gente tem a representatividade, né, com a sociedade, mas nós temos a representatividade também do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que ele está baseado ali, na nossa sede. Então, a unidade de atendimento do CREA fica junto com a AES. Isso é muito bom, é importante porque a gente tem uma entidade, né, um órgão federal, uma autarquia federal que é o CREA, dando também esse suporte para nós e mostra ainda mais a representatividade, a seriedade com que a gente atua, porque a gente não conseguiria ter esse apoio se a gente não estivesse atuando de uma forma já sólida aí ao longo desses 73 anos, né? E nessa parceria grande que a gente tem com o CREA, a gente tem outras atuações. Exemplo, a associação, né, a AES, ela tem representantes no CREA, conselheiros que fazem parte do conselho do CREA. O que é isso, né? Um conselheiro faz? Ele participa de todas as decisões relacionadas à nossa profissão. Exemplo, o engenheiro mecânico. Eu faço parte da Câmara de Mecânico, eu sou conselheiro da Engenharia Mecânica no CREA. Temos um conselheiro que é engenheiro civil. Então, tudo que é relacionado à atuação do profissional da engenharia civil e da engenharia mecânica, que é o meu caso, a gente participa disso. Somos quase que julgadores do exercício profissional, a má atuação profissional, falhas éticas que existem, empresas que atuam de forma ilegal. Então isso passa pelo CREA, o CREA fiscaliza a nossa profissão, né? E ele precisa desses conselheiros para realizar a sua atividade fim também. Então é um outro papel que a associação tem, justamente pela representatividade, né, que a gente tem. Hoje nós temos 2 conselheiros no CREA São Paulo. Nossa, olha, é incrível a potência, né, em nível de órgãos facilitadores, colocaremos dessa forma, né? Porque vocês oferecem tudo. Gente, olha, na minha visão, né, você que é um profissional, seja engenheiro ou seja arquiteto, né, vocês têm que se afiliarem, né, associarem a entidades como a AES, tá? Seja aqui de Sorocaba ou seja de outra região, não importa, né, para que vocês possam trabalhar de uma forma tranquila, tá? Não terem nenhum tipo de problema, porque antes que esse problema possa vir, vocês terão toda a estrutura da AES para te dar esse suporte, para que você não cometa esse tipo de erro, né? Ou qualquer tipo de erro que possa ser. Porque ele citou aqui várias situações. Se você não está trabalhando direito, ética profissional e N coisas que deve ter um monte, que todo mundo sabe que tem. Né? Isso é em qualquer lugar. E a associação não tem culpa disso, são os profissionais. Então, por isso que ela existe para ajudar esses profissionais a ficarem cada vez melhores, né? Eu acho que é essa a proposta, né, Alessandra? Exatamente, Suzy. E como você acabou de falar, cada cidade tem a sua associação. Lógico. Tem cidade bem pequenininha que talvez não tenha, mas Procura mais uma próximo, próxima né? terá. Exemplo, aqui Sorocaba é a maior da nossa região, mas nós temos associações em Piedade, tem associação lá, tem associação em São Roque, em Itu, Salto, Tatuí,
Itapetininga, Cerquilho. Então, várias cidades possuem associações e são todas parceiras nossas, né? Lógico. E cada profissional ele deve buscar de fato, porque é um apoio, o que a gente sempre diz, né? Em muitos aspectos, se nós estivermos bem acompanhados, a gente tem a possibilidade de crescer de uma forma mais ordenada, mais apoiada e também mais segura para o profissional, principalmente o profissional que ainda não conhece muito bem toda a legislação, a questão normativa que envolve a nossa profissão. O jovem, mas não só o jovem, muitas vezes a gente chega na associação, colegas profissionais aí que tem dúvidas, mas ele já é Sim. experiente. Um fato interessante, tem profissional que ele, jovem, acabou de se formar, ele entra em uma determinada empresa, né, uma multinacional, às vezes, ele entra e fica ali por 20 e poucos anos trabalhando naquela empresa, na mesma empresa. E, de repente, ele se desliga da empresa por qualquer motivo. E aí ele fica meio perdido, porque o mundo dele, o universo dele era ali naquela empresa. Talvez ele nunca recolheu uma RT na vida. Não sabe nem o... Vamos não dizer, sabe. no modo ele não sabe nem o que é. Vai. Exato. E, de fato, ele não sabe nem o que é. E aí ele chega lá, então um profissional já com mais de 40 anos, por exemplo, e aí ele vai começar os primeiros passos dele relacionados justamente aos aspectos aí, emitir uma RT, o que ele tem que fazer, quais áreas, e às vezes ele está desempregado, ele não sabe o que ele pode fazer na área dele. Ele não tem essa real dimensão. Eu sou engenheiro mecânico, posso falar da mecânica. A mecânica, ela tem inúmeras áreas, inúmeras. Então, o profissional, ele acha que eu vou trabalhar sempre a minha vida inteira fabricando um determinado produto, que é o que ele fez por 20 anos. Mas não, existe um universo enorme, né, um horizonte, um leque absurdo. E estando na associação, conhecendo outros profissionais, isso aí vai abrindo a nossa cabeça, entendendo mais todas essas possibilidades. Então, acima de tudo, a associação também ela cria oportunidades, né, para os profissionais. Exatamente. Nossa, Alessandro, eu tenho só a agradecer a tua presença, os seus esclarecimentos, e explicar para todos nós a força e o que as pessoas que estão tanto na área da engenharia quanto da arquitetura podem crescer com direcionamento, com tranquilidade, sim, fazendo tudo bonitinho e aprimorando, né? Claro. Eu tenho a agradecer muito o programa aqui, o podcast está sempre à disposição de vocês, tá? É um prazer recebê-los aqui sempre, né? E estamos à disposição. Muito obrigado, Suzy. Eu que agradeço enormemente, né? A ES eu me sinto, né, muito feliz pelo fato de a ES ser lembrada, né? E isso prova que ela realmente é uma entidade aí que tem a sua representatividade. E eu já deixo aqui, além do meu agradecimento, o agradecimento estendido, né, de toda a diretoria, toda a nossa equipe de colaboradoras também, que é um time muito forte que a gente tem lá, que ajuda de fato a que as coisas aconteçam. E já deixo também o convite para você estar com a gente um dia lá no nosso AEScast para falar, misturar um pouquinho dos assuntos, que é muito bacana, né? Será um prazer. Muito obrigada, Alessandro. Obrigado, eu que agradeço. Agora, gente, vocês viram que interessante, né? Esse universo da arquitetura, da engenharia, como nós somos ignorantes, eu digo ignorante, de ignorar a situação, o fato, né? Do quanto é importante você ter esse suporte para que você possa seguir no caminho correto. Entendeu? Tudo que o Alessandro explicou aqui é de extrema importância. Extrema importância. Tá? Essa situação do desemprego, fiquei desempregado, para onde que eu vou? O que eu faço? Não sei para onde que eu vou. Sabe sim. Dá um pulo na ES, daqui de Sorocaba ou da sua região, conversa, torne-se um associado, fique tranquilo, eles te ajudarão com certeza a encontrar o melhor caminho para você, que é engenheiro ou arquiteto. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.